Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos aqui da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, nosso analista aqui, responsável pela área de relação com investidores. Esse é o webcast referente ao relatório gerencial de outubro de 2024 do fundo TRX F11. Como a gente sempre começa aqui, né, agradecendo, o fundo manteve aí ao longo do mês a base com mais de 184 mil investidores. Foi um mês bastante difícil, né, para os fundos imobiliários, para o IFIX, para o próprio TRX F11, né, do ponto de vista de negociação de cotas. Nossa visão aqui é que isso abre oportunidade para você comprar um bom portfólio por um preço mais barato, mas independente disso, as pessoas não gostam de ver o símbolo vermelhinho ali com menos, né, nas cotações. Então um mês mais difícil. A gente acha que, no geral, os fundos imobiliários acabaram perdendo cotistas e o TRX F11 conseguiu manter aqui o número de 184 mil investidores. A gente vai destacar bastante nesse relatório o fato relevante sobre a conclusão da aquisição e início das obras de desenvolvimento da loja da Obramax em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E também, né, esse é um webcast muito especial, porque a gente vai falar de um relatório especial, que é o relatório de 5 anos do TRX F11. Então, o TRX F11 completou 5 anos no dia 15 de outubro, né? E agora a gente tem um histórico aí, né, mais parrudo, vamos dizer assim, para analisar a performance do fundo, e a gente vai contar bastante o que a gente fez com o fundo até aqui e como o fundo está posicionado para continuar entregando resultados diferenciados ao longo dos próximos anos. Então vou passar a bola aqui pro Araújo. Tudo bem, Araújo? Tudo bem, Gabs. Bom, obrigado pela introdução e pelos comentários iniciais. Bom, falando um pouco aqui sobre a rentabilidade e distribuição do TRX F11 ao longo de outubro, a distribuição mensal será de 93 centavos por cota, e os pagamentos ocorrerão no dia 14 de novembro, e isso representa um dividend yield analisado de 11,5% ao ano. Desde o início das negociações das cotas do TRX F11 na Bolsa de Valores, o fundo ele registra uma rentabilidade que representa cotas mais distribuição de dividendos de 55,56% contra um IFIX de 2,71% no mesmo período, o que demonstra aí uma diferença positiva de mais de 52% frente ao índice dos fundos imobiliários. Por último, o volume médio de negociações do TRX F11 registrou um número acima de 6 milhões diariamente. Então, registrando aí uma liquidez média diária na média do que a gente já vem negociando nos últimos meses. Então agora a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre a Obramax e sobre os demais pontos do mês. Legal. Bom, Obramax, né? A gente divulgou no dia 23 de outubro a aquisição do terreno. Foi um comunicado, né, um fato relevante que veio em continuidade de um fato relevante que a gente tinha divulgado em outubro de 2023. Então a gente teve aí, né, durante esse período de um ano, passando por diligências e pela aprovação do projeto na prefeitura, que era uma das condições precedentes para a gente poder comprar esse imóvel e começar a obra de desenvolvimento da nova loja da Obramax em São Gonçalo, né, um imóvel no perfil do fundo, né, de varejo, big box, contrato atípico de 20 anos. Estamos falando ali de uma área de terreno de aproximadamente 32 mil metros quadrados, mais de 18 mil metros quadrados de área construída, então uma loja de varejo bastante relevante. Na cidade de São Gonçalo, que é o segundo município mais populoso, né, do estado do Rio de Janeiro e faz parte da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. E aí o TRX F11 passará então a ter 4 lojas no estado do Rio de Janeiro, incluindo, né, essa loja da Obramax em São Gonçalo. O valor do compromisso de investimento total para aquisição e desenvolvimento dessa loja é de 106 milhões de reais, o que representa um valor médio de R$ 5.700 por metro quadrado de área construída. Um valor um pouquinho acima do que o nosso, na verdade, em torno de 10% acima do que é o valor patrimonial das lojas hoje, na média, né, no TRX F11. Então,
você vê como que o custo, né, de reposição desse estoque está mais alto do que até mesmo como está marcado no patrimônio, sem contar o custo implícito, né, pelas cotas, já que a cota do TXF11 tem sido negociada com desconto em relação ao valor patrimonial. Então, de novo aqui mostra, né, um ponto de valuation do fundo bastante descontado. O valor desembolsado pelo fundo para comprar o terreno foi de 34 milhões, né? Esse valor já foi desembolsado e a partir de agora a gente começa a desembolsar o restante, que é o valor da obra, em torno de 72 milhões de reais, podendo sofrer alterações até o final, né? A modalidade da obra que a gente sempre contrata nos BTS é o preço máximo garantido, né? Em que a gente tem um contrato com a construtora em que ela garante que não vai passar daquele valor esse desenvolvimento, e se por um acaso tiver uma diminuição do custo, isso é dividido com o fundo, então o fundo tem um benefício aqui em relação a isso. O cap rate, né, o yield on cost durante o período de obras vai ser em torno de 9,4% anualizado, e o cap rate estimado, né, e estabilizado a partir da inauguração da loja vai ser em torno de 8,5% ao ano. A estimativa é que a loja seja inaugurada em 12 meses, então o fundo vai desembolsar esses 72 milhões da obra, né, ao longo desses 12 meses. O contrato de locação, como eu já disse aqui, é atípico, né, prazo de 20 anos, e ele começa a contar só a partir da inauguração da loja. Então, durante esse período, o fundo já recebe um aluguel provisório, né, que faz jus àquele yield on cost que a gente comentou de 9,4% ao ano. Mas o contrato BTS mesmo, com o valor contratado lá de aluguel, ele começa a valer só a partir da inauguração da loja, ou seja, previsto para daqui 12 meses. O contrato conta, né, com penalidade por rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor integral, não tem possibilidade revisional e tem como garantia locatícia o aval da Leroy Merlin do Brasil, né? A Obra Max, embora seja uma marca mais recente aqui no Brasil, ela faz parte do grupo ADO, né, que é um grupo francês muito grande, acho que o Araújo depois vai poder comentar um pouquinho sobre isso também. Então, por isso que tem essa relação com a Leroy Merlin, embora sejam empresas que tocam o seu operacional aqui no Brasil de forma completamente separada. O índice de correção no contrato é IPCA, o aviso prévio, né, para rescisão antecipada é de 120 dias. E como eu disse, o fundo já faz jus ao recebimento do aluguel provisório a partir do desembolso do terreno que aconteceu no mês de outubro. Bom, falando um pouquinho agora sobre a Obra Max e sobre o grupo controlador, a Obra Max ela se instalou no Brasil em 2015 e teve a sua primeira loja inaugurada no ano de 2018. Como o Gabriel comentou, ela faz parte de um grupo francês, que é o grupo ADO, e é o terceiro maior grupo varejista de materiais de construção do mundo. O grupo possui 15 grandes marcas independentes, entre elas a Obra Max e a Leroy Merlin, que também é muito forte aqui no Brasil. Mas vale destacar que são marcas independentes e que possuem o seu operacional independente aqui dentro do Brasil. O grupo ADO ele está presente em 21 países e registrou um faturamento em 2023 acima de 30 bilhões de euros e possui mais de 1.000 pontos de vendas espalhados entre esses 21 países onde eles estão instalados. A gente gostaria de reforçar também o racional de aquisição e os principais pontos que nos levam a efetivar essa aquisição de mais um imóvel locado para a Obra Max. E os pilares aqui, né? Os benefícios para o fundo, o aumento do cap rate médio do portfólio imobiliário, a diversificação da carteira de inquilinos, mantendo a mesma qualidade de crédito, o aumento do percentual das receitas advindas de contratos atípicos, onde a multa rescisória equivale ao saldo remanescente contratual, o aumento do prazo médio dos contratos e também a diversificação regional, onde nós estamos trazendo mais um imóvel em uma nova cidade, em uma grande cidade no Rio de Janeiro. Então agora a gente vai poder falar um pouquinho sobre como fica estruturado o fundo pós-aquisição. Legal, a gente colocou essa tabela no relatório gerencial, né? Então lá a gente mostra o incremento de área de terreno, de área construída, o aumento do prazo médio dos contratos, a presença, né, em uma nova cidade, chegando aqui
O TRX-F11 tem uma exposição em 38 cidades, espalhadas em 12 estados do território nacional e chegando também a 56 imóveis, né, no total, com investimento em imóveis de mais de 3 bilhões 162 milhões de reais, aqui somando o TRX-F e TRX-B. Além disso, vale destacar também como fica a diversificação da receita do fundo, né? Então hoje a Obramax representa ali em torno de 5,7%, isso já com a fotografia do relatório gerencial de outubro, mas aqui ainda não tinha um aluguel provisório que a gente, né, vai passar a receber a partir de novembro, né, e aí já vai fazer parte aqui da distribuição de receitas do fundo no mês de novembro, quando a Obramax deve chegar próximo ali de 10% de exposição em relação às receitas do fundo, com o grupo Mateus representando em torno de 21,7%, e o Açaí deve chegar a ser 24,9%, aqui também já considerando a venda das últimas 2 lojas que a gente tem em processo de diligência para vender, né, da loja do Açaí de Ipatinga e a loja também da Avenida Brasil no Rio de Janeiro. Bom, para fazer frente a essa aquisição da loja da Obramax e o desenvolvimento imobiliário, a gente já tinha comentado nos relatórios anteriores, né, que a gente estava se preparando aqui, estruturando uma securitização de recebíveis com os contratos que a gente tem das lojas do Mateus. Então, para preservar o caixa do fundo para os demais compromissos, né, que o fundo já se comprometeu aqui, como, por exemplo, o desenvolvimento do Hospital Albert Einstein. Então, a gente destaca mais uma vez, né, o momento atual muito desafiador para a emissão de novas cotas, né? Porém, o mercado de crédito privado está com alta demanda, principalmente para ativos isentos. Então, a gente conseguiu, nesse mês de outubro, refinanciar uma operação que a gente tinha realizado no começo desse ano, né, em que a gente tinha um cenário um pouquinho diferente, embora as taxas de longo prazo, né, dos títulos públicos pré-fixados, elas estavam num patamar menor, a gente tinha um cenário que ainda não tinha saído daquela resolução do Conselho Monetário Nacional que restringiu, né, uma série de emissões para produtos isentos, seja produtos bancários ou produtos de crédito bancário ou produtos de empresas, né, que não ligadas ao mercado imobiliário diretamente. Então, isso fez com que houvesse uma restrição da oferta desses produtos, enquanto a demanda se manteve muito aquecida. Então a gente tem conseguido colocar essas operações de securitização hoje no mercado com um spread muito pequeno em relação aos títulos públicos. A gente pode dizer aqui, né, a gente que opera nesse mercado de longa data, né, a gente pode dizer que com certeza é um dos menores spreads dos últimos anos, né? Então a gente conseguiu refinanciar essa operação do Mateus, a gente pré-pagou o CRI 31 da Bari Securitizadora, que tinha um custo mais caro para o fundo e também um prazo de pagamento menor, de 10 anos, né? E a gente fez uma emissão, né, com alguns contratos aqui livres, que a gente cita no relatório, uma emissão de 15 anos, indexada IPCA e com uma taxa de emissão de 6,90 ao ano, e o fundo conseguiu com isso captar recursos aqui de 175 milhões, parte desse valor foi usado justamente para pagar o CRI 31, né, em torno de 113 milhões, mas tem uma diferença que fica positiva aqui para o caixa do fundo. Então, embora a gente tenha desembolsado 34 milhões para adquirir o terreno da Obramax em São Gonçalo, a gente teve um incremento de caixa aqui, que é justamente a antecipação dos recebíveis das lojas do Mateus. Com isso, a gente reafirma o nosso guidance aqui entre 90 e 93 centavos por cota até junho de 2025, mas também a gente está aumentando aqui, né, a previsão de distribuição extraordinária do fundo em dezembro desse ano para o valor entre R$ 1,80 e R$ 3,50, a depender, né, da venda das últimas 2 lojas do Açaí. Então, se essas 2 lojas não forem vendidas, a distribuição do fundo em dezembro deve ficar mais próxima de R$ 1,80, o que já seria um recorde de distribuição na história do TRX-F11. Porém, se a conclusão das lojas se der dentro desse ano, né, o previsto é que isso aconteça dentro desse mês, a gente teria uma distribuição em dezembro mais próxima de R$ 3,50, né, para cumprir a obrigação de distribuir 95% do resultado dentro do semestre. Além disso, outros pontos que a gente trouxe aqui, né, de desenvolvimento, a inauguração da loja Leroy Merlin em Jundiaí, né, dentro do empreendimento que a gente está denominando aqui TR Center Jundiaí, né, que é um empreendimento multiuso,
embora a Leroy Merlin corresponda a 80% da receita, a gente tem outras negociações lá, a gente falou sobre isso também nesse relatório, no relatório do mês passado, e a gente colocou também, né, no nosso YouTube, no nosso Instagram, quem quiser visualizar a loja, como ficou a loja da Leroy Merlin, uma loja muito bonita, nova, bem localizada na cidade de Jundiaí, né, e que teve um primeiro dia de vendas bem acima do esperado pela própria Leroy Merlin, né? Então a gente fica muito contente com essa nova entrega, né, essa nova inauguração, né? E também a gente colocou nesse relatório, né, uma foto atualizada da obra do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Além disso, também colocamos e divulgamos um vídeo, né, no Instagram e no YouTube também da TRX, com acompanhamento, né? Esse é o segundo vídeo, então dá para comparar um pouquinho com o primeiro, que foi disponibilizado há aproximadamente 2 meses atrás. Então, né, dá essa visualização para o nosso investidor que não consegue acompanhar uma obra de perto. A gente vai fazer, como a gente prometeu, esses vídeos de forma recorrente e disponibilizar nos nossos canais de relacionamento com o investidor, principalmente no YouTube e no Instagram, tá? Então, acho que dos pontos principais do relatório urgencial de novidade, acho que é isso, mas a gente, né, tirou uma parte desse relatório para comentar aqui sobre o aniversário do TRX-F11, né, o 5º aniversário do TRX-F11. O fundo acabou de completar aqui 5 anos, né, no dia 15 de outubro de 2024. A gente reforça, né, nesse relatório quais são os pilares da estratégia de investimento do fundo. Então, a localização dos imóveis, né, em grandes cidades, regiões metropolitanas principalmente, o perfil dos imóveis, né, com características técnicas atuais e flexibilidade de uso futuro, os contratos de locação e risco de crédito do inquilino, foco, né, esse é o principal veículo para investimento diretamente em imóveis da TRX. Então, o nosso grande diferencial aqui na TRX, sem dúvida nenhuma, é o nosso conhecimento imobiliário, a nossa capacidade de originar operações imobiliárias diretamente com as grandes empresas. E também a performance, né? O fundo tem um regulamento moderno e atual que permite a implementação de uma gestão verdadeiramente ativa, e a gente vai discorrer aqui, vai falar, né, principalmente nos últimos 12 meses, como se deu essa gestão ativa dentro do TRX-F11. Ao todo, né, o fundo hoje tem 54 imóveis prontos ou em fase de construção, deve chegar a 56, né, porque a gente está vendendo 2 lojas, mas em contrapartida comprando outras 4. Com isso, o fundo vai manter a presença dele em 38 cidades de 12 estados do Brasil, com a BL potencial de mais de 560 mil metros quadrados e mais de 1 milhão de metros quadrados de terreno, né? Lembrando que, de novo, tem um gráfico aqui no nosso relatório que a gente mostra, essas lojas estão prioritariamente, mais de 84% da receita do fundo vem de lojas que estão localizadas em regiões metropolitanas, de imóveis que estão localizados em regiões metropolitanas. E como a gente sempre bate nessa tecla aqui, esses terrenos, né, que tem entre 5 mil a 30 mil metros quadrados de área, são muito difíceis de serem replicados nessas regiões. Então isso gera uma demanda sem uma oferta e faz com que o preço, né, desses terrenos se valorize muito ao longo dos anos, com certeza acima da inflação. Então esse é um embasamento muito forte aqui da nossa tese de investimento em grandes lojas de varejo, principalmente por conta dessa localização próxima do consumidor e dessas lojas que ficam em terrenos, né, que são irreplicáveis e trazendo assim uma proteção de valor muito grande no médio e longo prazo para o investidor do fundo. A gente, né, como eu destaquei, mostra esse gráfico, né, com o percentual da receita. O fundo tem 84,6% da receita advinda de ativos que estão localizados em regiões metropolitanas. Se a gente incorporar aqui, dentro desse valor, o percentual que é advindo de cidades tem mais de 300 mil habitantes, a gente está falando aqui de mais de 90% do fundo, da receita do fundo, vem de cidades em que tenham mais de 300 mil habitantes ou que sejam consideradas regiões metropolitanas, né? A gente recebeu aqui alguns questionamentos em relação às últimas aquisições, principalmente de Mateus, né, que tem uma atuação mais no Norte e Nordeste, mas você vê que as receitas do fundo que vem de cidades que sejam menores do que 100 mil habitantes,
é de 1,7%. Então um percentual baixo e mesmo assim, né, contrato atípico de 20 anos, em que a cidade provavelmente vai se desenvolver e que tem algum nível de liquidez, né? Porque com um contrato atípico de 20 anos, com uma grande empresa, a gente sempre encontra investidor que tem interesse na renda, né? Ou no imóvel ou na renda. Então, de novo, a gente fica muito tranquilo e muito confiante que esses imóveis vão gerar valor para o fundo no médio e longo prazo. E aí a gente fala, né, no relatório dos movimentos realizados nos últimos 12 meses e que evidenciam, né, a nossa capacidade aqui de gestão ativa. Então, ao todo, o fundo desinvestiu nos últimos 12 meses em torno de 745 milhões de reais, destravando um lucro de aproximadamente R$ 6,50 por cota, muito como benefício, né, da estruturação financeira de aquisição dessas lojas com alavancagem. Todos os imóveis que o fundo vendeu nesses últimos 12 meses, eles eram imóveis que estavam alavancados. Então isso fez com que o lucro por cota fosse majorado de novo, né? A gente sempre defende aqui o quanto que a securitização de recebíveis faz sentido no TRX-F11, principalmente nesse modelo em que a gente tem bons imóveis, bem localizados, por valor justo, e ainda com contratos atípicos com grandes empresas. E além disso, né, ao longo desses últimos 12 meses, o fundo adquiriu mais de 1 bilhão 250 milhões de reais em imóveis, e a gente trouxe, né, uma diversificação muito grande de receitas aqui para o fundo nesse período, né? Então a gente basicamente vendeu lojas de açaí ou imóveis, né, de açaí e pão de açúcar, em contrapartida da gente trazer novos inquilinos, né? Então fizemos operações com Leroy Merlin, com Carrefour, né, com Obra Max, com o Grupo Mateus, com Decathlon, enfim, então trazendo novos inquilinos, fazendo com que a gente trouxesse uma maior diversificação aqui para o TRX-F11. E aí nesse relatório também, a gente, né, foi uma informação bastante demandada aqui pelo mercado de maneira em geral, né, trazer mais informações do fluxo de caixa previsto para o fundo nos próximos 12 meses. Na verdade a gente estendeu isso, colocou até dezembro de 2025, e aí a gente mostra o quão saudável, né, o fundo está em relação ao seu caixa. Então hoje a gente tem, a gente deve terminar novembro, na verdade, com aproximadamente 482 milhões de reais em caixa, que fazem frente a boa parte aí da necessidade de caixa do fundo até pelo menos outubro de 2025, sendo que em novembro e dezembro de 2025 a gente chegaria ali com um desfalque no caixa de aproximadamente 50 milhões de reais, mas que a gente mostra aqui, né, a gente comenta como que o fundo pode fazer frente, né, também a incrementar o caixa do fundo. A gente, lógico, não vai ficar parado até dezembro de 25 esperando, né, o que vai acontecer. A gente está sempre se movimentando aqui, então o fundo pode fazer frente a essas necessidades de caixa com emissão de cotas, né, se por acaso a gente encontrar uma janela e que seja uma emissão que gere valor para os cotistas do fundo, com a venda de ativos, né, além de todas as vendas que a gente já anunciou e que já aconteceram e as outras duas que estão para acontecer, a gente já tem pelo menos mais 2 negociações aqui em estágio avançados para vender outros 2 imóveis do fundo. Isso gera caixa, destrava valor. A gente não tem priorizado, né, concluir essas vendas dentro desse ano, porque a gente entende que o TRX-F11 já fez um lucro extraordinário bastante considerável dentro de 2024, né? Então faria mais sentido para a gente manter o patamar elevado de aquisições, né, e de distribuições, desculpa, no próximo ano. Faria mais sentido se a gente fizesse essas vendas para que elas fossem contabilizadas no primeiro semestre de 2025. Além disso, né, além dessas 2 possibilidades, a gente também tem a possibilidade de fazer securitização de recebíveis, que é algo que a gente está fazendo agora, aproveitando o momento em que os spreads estão muito baixos. Então o fundo também pode fazer essa securitização. A gente comenta aqui, né, no relatório gerencial, o fundo tem livre, né, de fluxo de caixa a receber de aluguéis nos próximos 10 anos, mais de 800 milhões de reais. Então esse valor fica disponível para a gente, em algum momento que a gente entender que faça sentido, a gente antecipar. Isso faz com que momentaneamente a alavancagem do fundo aumente, como a gente já fez em outros momentos do TRX-F11, mas em contrapartida, né, em um momento que a gente se encontrar
mais favorável, né, para novas emissões ou até para vender imóveis com mais lucro, né, por valores mais justos, vamos dizer assim, a gente também pode equalizar isso, né, vendendo imóveis que estão alavancados, como a gente fez muito nos últimos 12 meses, ou fazendo emissões, como a gente fez a 10ª emissão do fundo no primeiro semestre de 2024, que foi muito bem sucedida. Então, assim, essa é uma dinâmica que vai estar sempre replicada, né, que vai estar sempre em execução no TXF11. A gente se utiliza aqui também de securitizações na nossa gestão ativa, então faz parte, né, o fundo em alguns momentos aumenta um pouquinho a alavancagem, depois ele diminui, depois volta a aumentar de novo. A gente entende que isso sempre vai fazer parte aqui do dia a dia e da vida do fundo, tá? E aí, trazendo um pouquinho mais de números, né, e a performance do fundo nesses últimos 5 anos, a gente mostra aqui, né, a curva de crescimento da base de cotistas do fundo. Então, o fundo alcançou aí a marca de mais de 184 mil investidores, né? A rentabilidade histórica e volatilidade melhor do que os pares, né? Então, o fundo, nesse período aí de 5 anos, tem conseguido entregar uma performance consideravelmente maior do que os pares, quando a gente olha fundos de renda urbana, híbridos, de logística, de shopping, de laje, enfim, fundos de tijolo como um todo. A gente vê o TXF11 com uma performance melhor e uma volatilidade menor, né, do que a média dos outros fundos desses setores. E além disso, o fundo tem um desempenho, né, mesmo nesse cenário em que o IFIX tenha ficado de lado aí nos últimos 5 anos, o TXF11 tem entregado um rendimento, né, de 10,14% ao ano de TIR, né, de taxa interna de retorno, o que das IFIX mais 6,75%. Quando a gente compara com os fundos de tijolo, o fundo está entregando ao ano mais 7,5%. E quando a gente compara com o CDI, o fundo está entregando quase CDI mais 3%, né, nesse período. Então, de novo, mostrando a resiliência e o quanto de valor que o fundo tem conseguido gerar, mesmo nesse momento desafiador, né? A gente, olhando 5 anos para trás, a gente teve pandemia, aumento da taxa de juros, eleições, guerras, enfim. Tivemos bastante momentos aí desafiadores, como a gente está vivendo agora, né, com a alta dos juros futuros, mas mesmo assim o TXF11 tem entregado um retorno superior aos índices aí de comparação do mercado financeiro. E acho que muito disso, né, a gente também mostra um gráfico aqui no relatório inicial do fundo na página 16, é a nossa capacidade de incrementar o resultado distribuído, os dividendos do fundo ano a ano acima da inflação. Então, quando a gente, ali em outubro de 23, né, quando a gente olhava os 12 meses anteriores, o fundo tinha pagado R$ 10,80. Em contrapartida, nos últimos 12 meses fechados em outubro de 2024, o fundo pagou R$ 11,87, um incremento de quase 10%, o que é bem acima da inflação, né? Então, o fundo tem conseguido, né, através de uma gestão ativa que envolve boas aquisições de bons imóveis, isso sempre vai ser a base de tudo, né? Não adianta ter só gestão ativa e fazer securitizações, emissões, se você não está comprando bons ativos na ponta. Então a base de tudo são a qualidade dos imóveis que o fundo compra, né? E depois, né, com o carrego disso, a gente faz securitizações, depois a gente vende esses imóveis, né, principalmente os imóveis que são secundários, vamos dizer assim, na carteira do fundo, e vai destravando valor para os cotistas, distribuindo isso na forma de dividendos, que é isento de imposto de renda para pessoa física e fundos imobiliários, né? E aí, por último, a gente destaca aqui, né, a gente tem um gráfico que mostra que o fundo está sendo negociado nesse momento pela distribuição recorrente de 93 centavos, num dividend yield implícito de 11% ao ano, o que é o maior dividend yield implícito quando a gente olha os últimos anos aí, desde o início das negociações do fundo. E ainda mais, quando a gente olha 12 meses à frente, contando com o que o fundo tem para fazer distribuições extraordinárias, né, pela venda dos imóveis, a gente está falando que o yield implícito de negociação da cota hoje, que está girando ali em torno de R$100, seria de 14,17% ao ano. Então, um dividend yield implícito bastante elevado, o que mostra, né, que o fundo tem sim sido negociado no mercado secundário com descontos. Bom, por último, a gente fala aqui da estrutura de capital, então o fundo
terminou o mês com um ativo total de 2 bilhões 734 milhões, conta um saldo devedor das securitizações de 827 milhões e a relação de securitização chegou aí no patamar de 30%, com um custo médio dessas securitizações em torno de IPCA mais 6. Acho que muito do que vale destacar aqui é que a gente conseguiu aumentar o prazo médio, né, das securitizações, né, da alavancagem do TRXF11, com esse pré-pagamento, né, e essa nova securitização que a gente fez ao longo de outubro. Então o fundo conseguiu alongar o prazo da dívida, faz com que a gente tenha menos, né, apertos aqui no fluxo de caixa do fundo ano a ano. Então isso é positivo para o fundo e a gente vai continuar fazendo na medida que essas oportunidades apareçam, tá? Então, acho que é isso, Araújo. Acho que com isso a gente pode passar aqui para a parte de perguntas e respostas. Legal. Bom, nós recebemos algumas perguntas através dos nossos canais, pelo Instagram ou através do nosso e-mail, da nossa caixa de RI. E aqui a gente vai responder algumas dessas perguntas. Separamos 4 perguntas aqui. E a primeira delas em relação ao TRXF11. A gestão pensa em deixar de ser um fundo híbrido e focar em um único segmento? Ou por que somos um fundo híbrido? Não, assim, com certeza não. Acho que um dos pilares aqui, né, que a gente citou nesse relatório 5 anos é o nosso foco, né? O foco da TRX como empresa para trabalhar única e exclusivamente nesses últimos 5 anos para o TRXF11, né? Então isso fez com que a gente focasse no TRXF11 toda a nossa capacidade de originação, que sem dúvida nenhuma, como eu já destaquei aqui, é um dos grandes diferenciais da TRX, né? Nosso bom relacionamento com grandes empresas, dado que a gente faz isso há muitos anos, desde o começo da TRX de 2007. Então, para que isso fosse implementado, o TRXF11 tem que ser um fundo híbrido, né? Porque a gente está sempre olhando as mais diversas oportunidades do mercado imobiliário corporativo para renda, né? Esse é o foco. Então, a gente já teve aqui ativos de galpões logísticos que geraram um bom resultado para o fundo. A gente depois ficou muito concentrado e 100% concentrado até na tese de varejo Big Box. Agora, mais recentemente, o fundo tem trazido, dentro ainda desse espectro de varejo, ativos multiuso, né, com multi-inquilinos, como é o caso, por exemplo, do TR Center Jundiaí e do TR Center Goiânia, que lá a gente tem Decathlon, Cobasi, Bluefit Academias, Calunga, enfim. E também, né, recentemente compramos o BTS, né, do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Então, que também era uma oportunidade, na nossa visão aqui, muito única, e que a gente não conseguiria fazer isso esporadicamente, ter dúvidas aqui, qual bolso eu vou acessar, né? A gente sempre fala aqui, ou a operação imobiliária serve para o TRXF11 ou ela não serve para o TRX. Essa é a nossa cabeça e com esse foco o fundo vai precisar ser um fundo híbrido e a tendência é que a gente cada vez mais traga outros segmentos, outras oportunidades, isso, né, sempre num espectro de médio e longo prazo. Boa. Bom, essa aqui eu acho que a gente já respondeu ao longo do relatório, mas é importante a gente frisar aqui. Porque houve um aumento na projeção de distribuição de dezembro, que seria entre 1,50 e 2,50 para 1,80 e 3,50. O que aconteceu foi que a gente melhorou a estrutura financeira do fundo em outubro, né? E aí quando a gente coloca esse espectro nos próximos meses, né? O quanto que isso vai gerar de valor nos próximos meses, a gente teve que redimensionar aqui qual é o valor que vai ser a distribuição mínima para cumprir os 95% de distribuição de resultados dentro do semestre, nesse segundo semestre de 2024. Então, esse movimento que a gente fez de pré-pagar, né, o CRI 31 da base securitizadora e emitir um novo CRI com uma taxa mais baixa, alongando o prazo, isso tem um efeito muito positivo no fluxo de caixa do fundo no mês a mês, na DRE do fundo, né, no resultado operacional recorrente, e aí isso fez com que a gente tivesse essa distribuição extraordinária majorada aí, né? Pelo menos na nossa previsão aqui, para entre R$ 1,80 e R$ 3,50 para dezembro de 2024. Bom, agora uma pergunta relacionada à nossa estrutura financeira. O que é considerado na linha de ativos de liquidez para a composição do caixa do fundo? Aqui a gente considera qualquer ativo que não seja imobiliário e que não seja o TRXB, né? Porque o TRXB a gente entende que é um braço aqui para no final a gente
ter acesso às lojas que o TRXB carrega. Então, tudo que não é imobiliário direto, tijolo, né, e TRXB, a gente considera aqui como ativos de liquidez. Mesmo aqueles fundos que o TRXF11 tem participação e que não necessariamente tenham liquidez no secundário, eles têm mais liquidez do que os ativos imobiliários em si. Por quê? Porque a gente, como gestor de recursos, está sempre conversando com outros investidores institucionais e a gente pode encontrar uma demanda de vender parte dessa posição num block trade, enfim, para um outro investidor institucional e gerar caixa para o fundo, né? Acho que aqui é muito mais uma questão de preço do que propriamente uma questão de liquidez em si, né? Então, a gente, lógico, considera que esses ativos têm um valor intrínseco, que a gente está disposto a vendê-los, e não necessariamente a gente vai achar isso a qualquer momento, mas numa necessidade de caixa a gente poderia sim achar um outro investidor para comprar essa posição do fundo e aí fazer liquidez, né, e caixa para o TRXF11. Diferentemente de um imóvel, né? Imóvel, você acha sim comprador, a gente já provou aqui que esses imóveis têm liquidez, com várias vendas dentro do TRXF11, porém você tem que passar por diligência, tem assinatura de contratos, tem uma série de processos, né, entre você comprar um imóvel e vendê-lo efetivamente, que fazem com que seja uma operação bem mais complexa e aí fica bem mais difícil de contar com essa liquidez. Então, só para reforçar aqui, a gente considera ativo de liquidez tudo que é ativo do fundo, com exceção de imóveis e do TRXB. Boa. Bom, e por último, reforçando aqui um pouco sobre a nossa nova aquisição, como ocorrerá a aquisição do novo ativo de Obramax? Será necessária uma emissão ou uma nova alavancagem? Bom, a gente já comentou sobre isso aqui, né? Já deixamos isso explicado também no relatório inicial. O fundo tinha caixa para fazer frente à aquisição, né, do terreno, então os 34 milhões já foram desembolsados, mas para fazer frente ao desenvolvimento, né, da obra em si, que vai ser ao longo dos próximos 12 meses, o fundo não vai pagar isso de uma vez, a gente está sim fazendo uma nova alavancagem, né? Então a gente já fez uma parte dessa alavancagem no mês de outubro e uma parte deve ficar agora para o mês de novembro, em que o fundo deve fazer caixa e esse caixa vai ficar disponível para os investimentos, tanto do desenvolvimento da Obramax quanto para o desenvolvimento também do Hospital Albert Einstein e dos outros, né, desenvolvimentos que o fundo tem nesse momento, principalmente para as lojas do Mateus, tá? Então, a gente não está prevendo nesse momento uma emissão, mercado aparentemente fechado, né? A janela de captação ela não existe. Então, o que a gente tem feito aqui é aproveitar o bom momento desses ativos de crédito, né, principalmente de ativos de crédito com isenção, para fazer essas novas alavancagens num custo menor, com prazos esticados, e aí, no curto e médio prazo, a gente deve encontrar janelas ou para vender imóveis ou para fazer novas emissões, que vão fazer com que o nível de alavancagem do fundo diminua novamente. Bom, com isso a gente finalizamos aqui a sessão de perguntas e respostas e a gente encerra o webcast desse mês. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos os investidores e cotistas que nos acompanham e assistem os nossos webcasts e deixar aqui também, finalizar deixando os nossos contatos. Então, nós temos o nosso canal oficial de RI, que é o nosso e-mail, que é o ri@trx.com.br, nossas redes sociais, então, @TRX Investimentos, tanto no Instagram quanto no Spotify, o site institucional da TRX, que é o www.trx.com.br, e o site de RI do fundo, que é o trxf11.com.br. Então, mais uma vez, a gente agradece pela participação e até o próximo mês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.